Olá, Cris Ferra aqui falando. Estamos de volta então com esse quarto capítulo da série Como aplicar inteligência artificial para a gestão pública. Se você não conhece o meu canal, ele é um canal destinado a gente tratar a inovação no serviço público, tratar também sobre democracia digital, inovação na política e coisas aí afins. Então, aproveito para convidar você a conhecer os outros vídeos depois de assistir esse, tá bom? Enquanto isso, fica aí para você acompanhar então o que nós vamos falar agora sobre a ética em tratar com algoritmos. Fica aí! Muito bem, então chegamos ao fim dessa série, esse é o quarto e último episódio, né, dessa minha travessia durante o tempo que estou aqui na Universidade de Hamburgo, num programa destinado a estudar algoritmos de mídias sociais, de portais institucionais e coisas assim. Então, eu decidi compartilhar essa minha busca, né, por entender um pouco mais da inteligência artificial e com o objetivo, como servidor público, de procurar formas, modelos, ideias, ferramentas, conceitos que são importantes na sua aplicação, na sua implementação. Lembrando que eu tenho como objetivo também específico trabalhar o seguinte problema. Nós precisamos, na Câmara dos Deputados, onde eu trabalho, melhorar a interação entre indivíduo, entre cidadão e parlamentar. Será que os chatbots, um tipo de aplicação de inteligência artificial, pode ser uma boa solução para isso? Podemos ter deputados, deputadas virtuais para responder diretamente, interagir diretamente com os cidadãos? É um pouco o que eu estou buscando. E aí decidi também compartilhar isso para que a gente talvez tenha algum tipo de, digamos assim, uma síntese dos elementos principais que nós temos que entender para trabalhar essa questão em especial. Então, o ponto de hoje é a questão da ética. Quais são os princípios que devem nortear a construção ou o uso de algoritmos que tenham aí a inteligência artificial como um dos seus elementos? Então, essa tem sido uma discussão muito acalorada no meio acadêmico, também em eventos de inovação, que, por exemplo, como podemos ter aí transparência sobre os algoritmos? Como podemos, então, criar formas de, se você está desenvolvendo um algoritmo dentro da sua instituição pública, como dar transparência ao algoritmo para que as pessoas possam entender, para que ele também possa ser auditável, sim. Tudo, praticamente tudo no serviço público, na gestão pública, tem que ser conferível, tem que ser auditável, o que, né, os americanos, o pessoal de língua inglesa chama de accountability. Você tem que ter formas de poder avaliar se aquilo está funcionando muito bem, está de acordo com a lei e etc., está gerando eficiência, e se caso não, que os responsáveis sejam responsabilizados. Então, quem serão os responsáveis pela elaboração do algoritmo, pelo uso de um algoritmo com inteligência artificial dentro dos órgãos públicos? Essa é uma questão aí muito importante que eu estou acompanhando. Muitas dúvidas e poucas soluções até agora, mas é uma questão que a gente tem que ficar de olho. E se nós decidimos contratar uma empresa, pequena ou grande, né, uma startup ou uma big tech, para usar o seu aplicativo, usar o seu algoritmo, usar a sua inteligência artificial aplicada aqui, como vamos auditar? Será aberto para algum processo de controle esse algoritmo, esse código? Ah, mas a empresa vai dizer, não podemos, porque isso é uma questão de proteção de mercado. Então, será que precisamos criar uma regulação própria para compra, para aquisição ou para contratação desse tipo de tecnologia, mas ainda desse tipo de inovação? Então, são questões aí muito importantes e interessantes que a gente tem que olhar. Um outro ponto também bastante importante. Esse algoritmo, ele tem viés? Ou, né, que em inglês chama bias, ou seja, ele está direcionando, por exemplo, num chatbot. Lembrando, o chatbot é um tipo de aplicação da inteligência artificial. Nessa aplicação, então, que implica na interação, numa forma
né, digamos assim, automática de interagir entre serviço público, entre parlamento, entre órgão do Poder Executivo com o cidadão, você poderá criar mecanismos onde você vai privilegiar um cidadão em detrimento de outro, ou pode ser que no tratamento você vai privilegiar um cidadão que tenha mais conhecimento técnico de algum assunto ou mais especialização em detrimento de outro. Esse algoritmo pode ser racista, pode estar contra algum tipo de minoria, pode privilegiar algum grupo de interesse, seja essa inovação que você vai ter com base na inteligência artificial, um chatbot ou, por exemplo, um sistema de retirada de insights de grandes bases de dados, né, como, por exemplo, a Alice, aquele robô do Tribunal de Contas da União, aquele robô que está sendo construído no Supremo Tribunal Federal para poder fazer pesquisas e retirar aí algumas informações naquela enorme base de dados em cima dos processos aí do Supremo. Quer dizer, em todos esses tipos de usos de inteligência artificial, entre muitos outros, temos que tomar muito cuidado para que esses códigos não tragam aí, já que foram obviamente produzidos, serão produzidos por humanos, que não tragam situações onde que nós vamos criar algum tipo de desigualdade, algum tipo de injustiça, e um outro tipo de exclusão, principalmente no que tange ao cidadão e a grupos que participam ou que têm interação com o Estado. Tá? Então, esse também é um outro ponto bastante interessante. Muito fundamental, um terceiro ponto, dados. O que vamos fazer com os dados coletados de cidadãos quando for o caso? No caso do meu problema aí do chatbot, você vai coletar dados do cidadão, o que fazer? Isso é a mesma discussão, né, para inovações de maneira geral. Nós sabemos que nós temos uma lei de proteção de dados pessoais. Nós vamos cuidar bem desses dados, qual vai ser a segurança que a gente vai ter em proteger dados que são pessoais. Por exemplo, o CPF da pessoa não deve ir a público, um CPF que você adquire, que você coleta por algum objetivo do Estado, né? Por exemplo, lá, quando você, se não me engano, o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem lá informações que são sensíveis, por exemplo, do estado civil da pessoa, do próprio CPF. Essas informações não podem vir a público. Qual vai ser a proteção e a garantia, então, que o cidadão vai ter de que apenas os dados que sejam realmente de interesse público possam ser usados? Por exemplo, as estatísticas gerais de uso de alguma ferramenta são dados públicos que podem ser divulgados. Então, também essas questões aí são muito importantes. Olha só, gente, a gente falou, tá? Então, da tecnologia no primeiro episódio, no primeiro ou no segundo, na verdade. O terceiro falamos da governança e dos recursos humanos. Depois tivemos um outro sobre recursos humanos. E agora estamos falando aí da questão da ética. E tem um quinto ponto, que é a questão, e eu encerro com isso, do impacto. Qual está sendo realmente o impacto que esta inovação está tendo no serviço público? Obviamente que esse é um tipo de análise que nós temos que fazer para tudo, não só para projetos próprios da inteligência que usem inteligência artificial. Isso serve para todos os projetos, mas são pontos importantes. Esse projeto está garantindo mais eficiência ou não? Estamos fazendo mais com menos? Estamos entregando serviços públicos melhores ou não? No meu caso, o cidadão vai poder participar mais ativamente da elaboração colaborativa de leis. Ele está realmente, esse processo está realmente contribuindo para termos leis melhores? Leis que vão ser mais bem aceitas? Isso está afetando positivamente a credibilidade do cidadão em relação ao Estado? Há mais confiança? Então, são alguns dos elementos também que nós vamos ter que sempre pensar na medição, na mensuração do impacto que essa inovação pode ter. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Espero que isso tenha sido útil de alguma forma para você. Recomendo muito assistir os outros episódios aí dessa série.
Isso foi dar um esforço meu no sentido de contribuir, colaborar, compartilhar. Mais dúvidas que soluções, tem muita coisa aí para a gente aprender e conhecer. Espero então que tenha sido útil para você e gostaria muito, portanto, de ouvir o seu comentário, se você aplica de alguma forma essas coisas que a gente trabalhou aqui no seu trabalho, quais outras dúvidas que você tem. Por favor, não deixe de comentar aqui abaixo de alguma forma. E se você gostou do vídeo, também dá a sua curtida aí, porque isso ajuda, essa participação, essa interação ajuda a disseminar esse vídeo, espalhar para que outros colegas aí interessados possam receber isso de maneira mais abrangente, tá bom? Então, agradeço a atenção por ter ficado até aqui e até uma próxima oportunidade. Tchau!